Alô, queridos, namastê. Namastê. A gente estava ativando ainda o áudio. Olá, olá, sejam bem-vindos de volta. Vão entrando aí novamente, todo mundo voltando. Então agora a gente vai abrir um momento para vocês compartilharem o que vocês sentiram, para vocês tirarem dúvidas. Mas para começar, como sempre, a gente vai cantar. A gente vai cantar um pouquinho. Então vamos começar cantando sobre esse processo, esse caminho do autoconhecimento, essa viagem que a gente precisa fazer e entender que esse caminho, acho que todo mundo pode sentir na prática de hoje, mas entender que esse caminho ele é para dentro, que a gente vai encontrar do lado de dentro todas as respostas e a gente ser capaz de aproveitar nesse momento essa oportunidade de fazer turismo do lado de dentro, para poder fazer esse processo com integridade. Um dia eu vou me perder, eu vou entrar fundo, eu vou atravessar a fronteira mais escura do mundo. O abismo nublado pode estar tramando algo inimaginável, inimaginável. Eu vou fazer turismo dentro do próprio organismo. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Um dia eu vou me perder, eu vou entrar fundo, eu vou atravessar a fronteira mais escura do mundo. O abismo nublado pode estar tramando algo inimaginável, inimaginável. Eu vou fazer turismo dentro do próprio organismo. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Um dia eu vou me perder, eu vou entrar fundo, eu vou atravessar a fronteira mais escura do mundo. O abismo nublado pode estar tramando algo inimaginável, inimaginável. Eu vou fazer turismo dentro do próprio organismo. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Namastê, namastê. Gratidão.
Gratidão pela entrega, por se colocarem com tanta coragem nesse caminho para dentro, nessa viagem profunda para dentro. Porque a gente sabe o quanto é desafiador fazer essa viagem. O quanto tantas vezes é tão difícil se olhar. E agradeço a cada um que é capaz de se colocar nesse caminho. Pela honestidade, pela entrega, pela coragem. Então, muita gratidão por essa prática, por estarem aqui, por fazerem parte, junto comigo, dessa jornada. Então agora eu vou abrir alguns minutinhos para que vocês possam compartilhar. Se alguém quiser compartilhar, pode mandar aqui nas mensagenzinhas que eu estou vendo. O que sentiu, como foi a prática, para tirar dúvidas, enfim, criar um espaço. A gente vai ter outros espaços de compartilhamento, mas depois da prática a gente fica com tudo. Então, a flor da pele, né? Então, se vocês sentirem aqui de compartilhar algo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Se alguém quiser falar também, né? Se quiser falar, posso colocar vocês aí na tela para falar um pouquinho também. Só um momento para a gente compartilhar, mas se vocês não sentirem de compartilhar também, é um momento de silenciar, né? Eu acho que depois de uma prática intensa assim, a gente fica meio introspectivo. Só abrir espaço para quem quiser mesmo. Tô vendo aqui. A Fê falando que tem vontade de chorar, mas continua resistentemente bloqueando a pegada nesse controle, né, Fê? Tão difícil a gente desapegar do controle, realmente. Pode continuar em mal, né, Eva? Super recomendo. Eu acho que esse silêncio que vem depois da prática, ele é tão precioso e tão valioso. Mas para quem sentir de compartilhar, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as sensações que vem mesmo, porque como a Fê falou, às vezes a gente sente como se a gente estivesse numa luta, né? Uma luta contra e a favor de nós mesmos, né? E eu acho que esse processo, essa etapa que a gente está cumprindo agora, depois a gente vai conversar um pouco aqui na parte teórica, como é importante a gente reconhecer isso, né? Só da gente ser capaz de reconhecer, de falar, ai, quis chorar, mas me bloqueei, sinto que ainda estou me bloqueando, sinto que ainda estou me julgando, sinto que ainda estou apegado no controle. Esse já é o primeiro passo, é o reconhecimento, é o que a gente está fazendo agora. E a gente não precisa se exigir mais do que isso nesse momento. É suficiente a gente se reconhecer. Porque só de reconhecer a gente já está se colocando no caminho. A gente já está se colocando no caminho da cura, da transformação. O primeiro passo é reconhecer. Então, fico muito feliz de que vocês estejam conseguindo pelo menos se reconhecer. Deixa eu dar uma espiadinha aqui nas próximas mensagens. A Joana falou que ficou com sono no final. É normal, gente, até dormir no Shavasana, é super normal. Às vezes o que a gente está precisando é isso mesmo, dar um apagão geral, sabe? A gente ir para um outro plano de consciência, não tem problema, não se julguem. A Eduarda está falando que ficou cansada. Foi uma prática vigorosa, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a importância da gente trazer para o corpo. Então é natural também, né? Ainda mais se não está acostumada a fazer práticas mais vigorosas, sentir um pouco o corpo. A Luciana está falando também que chora durante as práticas, que fica passando as coisas pela cabeça, mas exatamente isso. É se soltar e deixar as emoções virem. Né? Nesse momento a gente está aqui para isso. A gente está aqui para liberar, para acessar e deixar colocar para fora, né? Para reconhecer essas emoções, para não reagir, para não se apegar em determinadas padrões, para deixar essas emoções virem, só reconhecer. A gente não precisa se julgar, né? Quando as emoções vêm à tona, aqui nesse momento a gente está fazendo esse momento de reconhecimento. Então, o nosso papel é olhar para aquilo que a gente está precisando, né,
reconhecer, a gente observar as nossas emoções e não bloquear, né? Deixa elas virem e observa de onde vem, onde começa, onde termina. Porque quando a gente faz esse processo de reconhecimento, a gente se permite também, a gente delimita, né? Porque muitas vezes a gente olha para algum sentimento, para alguma emoção, para alguma situação da nossa vida e isso parece gigante, parece não ter fim, parece não ter solução pela dificuldade de mensurar. E só da gente parar para observar, a gente consegue pensar de onde vem, para onde vai, que tamanho isso tem. Aí é como eu faço associação, várias vezes eu comento assim, como se tivesse, quando a gente vai lavar a louça na pia. E a gente chega e a pia tá assim, daquele jeito, tudo jogado, e a gente olha para aquela pia e fala, meu Deus, nunca vou conseguir limpar essa pia de novo, vai ser um caos. E aí, quando a gente para organizar, coloca os pratos de um lado, os talheres todos no outro, os copos do outro, a gente olha, assim, eu acho que dá para começar a lavar. Então, é isso que a gente faz quando a gente reconhece, a gente delimita, a gente organiza as ideias, para então começar nesse processo. Então, deixa eu ver quem mais aqui, a Jéssica falando que foi mágico, que chegou a chorar também. É muito natural as emoções virem à tona, assim, quando a gente acessa e acolhe lugares do nosso ser que a gente não é acostumado a acolher. Então é muito natural as emoções virem à tona. A Viviane falou que sentiu muito desconforto nos exercícios de visão. Na verdade, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, tá? Mas os exercícios da nossa de visão dos olhos, eles são muito poderosos. E como a gente não é acostumado a fazer, é natural também a gente sentir desconforto, tá? Mas é muito poderoso, é muito importante, ainda mais nesse momento que a gente passa tanto tempo no celular, no computador, a gente estimular a nossa visão. No yoga a gente trabalha tudo, todos os músculos, todas as partes da nossa existência, do nosso ser, e os olhos, a gente não costuma alongar os olhos. Então, por isso pode ter um desconforto, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre os exercícios oculares para vocês entenderem o porquê desses exercícios. A Daniela falando que incrível estar aqui, gratidão, ai que fofa. Cochilou, natural, gente, cochilar no Shavasana, maravilhoso, é a entrega. Eu acho que isso é um bom sinal, né? A gente tem que receber também os bons sinais. Muitas vezes a gente fica se cobrando, querendo estar acordado para poder ouvir, para poder fazer, para poder... Enquanto, na verdade, só essa sensação de entrega é a parte mais difícil para mim, pelo menos da minha história, no meu processo do autoconhecimento, foi me entregar. Então, valorizem quando vocês conseguem se entregar, porque é muito poderoso a gente ser capaz de se entregar e abrir mão do controle. A Paty, querida, tá fazendo um mergulho para dentro. A Tatiana tá falando, gente, se vocês tiverem filhinhos, pessoas dentro de casa, nesse momento, podem integrar, para a gente poder fazer isso, né, isso funcionar. Mas a gente vai também ter todo esse material gravado, depois vocês podem ver com calma, se por algum motivo vocês se atrapalharem aí, se caírem em algum momento, se acontecer alguma coisa aí na sua casa, tá? A Eva tá falando que já fez em várias aulas, em vários lugares do mundo e que nunca teve como aulas como a minha. Gratidão, Eva, querida. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa condução, sobre a importância da gente fazer essa condução de tudo que compõe o universo do yoga, que vai muito além dos asanas, das posturas, das técnicas. Deixa eu ver o que mais aqui. A Luísa também disse que não conseguiu se soltar, mas dormiu no final. Então se soltou, Luíse. Não soltou durante a prática, mas no final soltou. Isso é maravilhoso. O Paulo disse que está queimando, muito bom, é isso mesmo. Aqui a gente está hoje para dar uma burilada, né? Por isso a gente traz para o corpo desse jeito. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso, mas a gente traz para o corpo, né? Para essa fisicalidade, para ajudar nesse processo de transformação, de acender esse fogo da transformação, né? A Thaís falou que reforça minha coragem, que sentiu vontade de chorar. Ai, muita gratidão, queridos. Deixa eu ver.
Gente, depois seria bom vocês, eu vi que passou alguém ali, Galaxy, quem não tiver aparecendo o nome, vocês mudem o nome para poder saber o nome de vocês. A Neiga sentiu dificuldade durante a prática, mas está se reconciliando com o corpo, é isso mesmo, tá, gente? Essas práticas, tudo que a gente vai fazer aqui, o objetivo não é que a gente consiga fazer todas as posturas, que a gente chegue nas posturas mais avançadas. O objetivo é fazer esse caminho e cada um fazer esse autoestudo para poder chegar no seu, né, chegar nos seus limites, lidar com seus limites, aceitar os seus limites, entender, né, o que é possível para si mesmo fazer, né, aceitar tudo isso. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Essa mesa tá aparecendo, ó. Peraí, gente, um segundo. Puxa mais para trás, mais. Desculpa, que eu vi que a gente organizou um negócio aqui, eu baguncei nosso quadro. Então, Tatiana perguntando se a aula é para iniciantes também. Sim, é para todos, Tatiana, porque como eu falei, o objetivo não é que vocês consigam fazer todas as técnicas. Se em algum momento, por algum motivo, foi muito, em todos os momentos eu ofereci variações, eu vou puxando, lógico, para que vocês possam, né, fazer o processo, mas se você sente que é muito, é só você ignorar o comando, adaptar para o que for preciso, porque a prática de yoga, do Premananda Yoga, né, que é o yoga que é o compartilha, um yoga que é para todos, é adaptativo, e a gente tem essa visão de trazer a prática adaptada para todos. E para todos não é só para quem é iniciante, para todos é para todos, para quem é iniciante e para quem é já mais avançado ou que fisicamente já tem mais força ou já tem mais flexibilidade. Então, para que todo mundo possa, cada um chegar no seu limite, que é fora da sua zona de conforto, para ser capaz de se trabalhar, é muito importante que a gente saia da zona de conforto. E a zona de conforto para cada um está em um lugar. Então, para aqueles que são mais iniciantes, de repente vão fazer menos. Mas para aqueles que já estão mais avançados na prática, também tem que ter a oportunidade de sair dessa zona de conforto. Então, por isso que eu ofereço variações mais avançadas. E aí, cada um tem que fazer essa conexão com essa autorresponsabilidade para poder ir no seu limite, tá? A Denise falou que esquentou bastante. Eu também, eu suei bastante aqui na prática, fazendo junto com vocês. E quando eu falei de perdoar, senti que tinha coisa ali. Todos nós temos esse processo que é preciso ser feito de perdoar, não só as pessoas ao nosso redor, mas a si mesmo. A gente vai acessar isso, a gente vai mexer aí nesse lugar, porque é muito importante. É uma parte importante do nosso caminho do autoconhecimento. A Fê está falando aqui, né, como é difícil quando a gente treina mesmo guardar, a gente é programado para guardar as emoções, para manifestar. As pessoas não são acostumadas com quem manifesta as emoções, né? Ou quando alguém vem para a gente falar com a gente sobre as suas emoções, quando algum amigo vem falando, chorando, desesperado, a gente não sabe nem o que fazer. A gente fala, ai, para de chorar, imagina, né? A gente não sabe lidar, nem com as nossas emoções, nem com a do outro. Então, é natural isso, não se cobrem, mas agora a gente está aqui para treinar justamente isso. Mas o caminho ele começa pela gente, tanto do perdão, quanto da observação das emoções, da aceitação das emoções. A gente precisa fazer as pazes com tudo isso do lado de dentro para conseguir manifestar do lado de fora e levar para os outros campos da nossa vida. Então, isso é natural, não se julguem, mas reconheçam que é uma parte importante mesmo e que todos nós fomos criados assim, né? A não saber lidar com os nossos sentimentos, não saber lidar, não saber expressar nossas emoções. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente está aqui para reconhecer isso mesmo e para transcender, né? Primeiro a gente precisa reconhecer. Vamos um passo de cada vez. Esse reconhecimento já é maravilhoso. Gratidão, Ale. Marcela precisando reorganizar as ideias, Line, as lembranças de infância, sem querer, porque essa é a nossa essência, né? A nossa infância é onde guarda a nossa essência. Nosso próximo passo a gente vai entrar bem fundo aí para a gente conseguir encontrar essa essência, né? O próximo passo do reencontro vai ser bem nessa direção
mas para quem sente essas memórias de infância já vindo à tona, para quem já sente isso mesmo nessa etapa, é porque aí é o caminho mesmo, né? A gente vai precisar também reconhecer tudo que fez parte da nossa vida no passado para acolher e para transcender. A Thaís falou que os formiguinhos da casa atrapalharam. Mas é isso, gente. O yoga, uma das práticas que a gente precisa fazer no yoga, a gente não faz a prática do yoga para a gente simplesmente durante a prática estar em paz, estar equilibrado. A gente está aqui dentro do tapete, justamente se colocando em posturas desconfortáveis para encontrar o conforto, né? Então, é justamente isso, a gente se colocar em posições desafiadoras, em situações desafiadoras e praticar ficar confortável, praticar não reagir, praticar respirar fundo, porque a vida é assim, a vida é cheia de desafios, a vida não vai ficar maravilhosa e plena e plana e toda linear só porque a gente tá com mais consciência, porque a gente está decidindo se conectar com o autoconhecimento. Muito pelo contrário. Então é isso mesmo que a gente precisa praticar. Se alguma coisa durante a prática de vocês causar algum tipo de distúrbio, atrapalhar, ou vocês mesmos, isso é uma parte importante dessa jornada, né? A gente praticar, sentir essas ondas que vem na vida, essas oscilações e não reagir, continuar, manter o nosso centro, manter o nosso caminho, né? Então, deixa eu ver. Ai, gente, tantas mensagens. Se eu pular alguém, vocês depois podem mandar lá no Telegram, tá? A gente pode conversar por lá. A gente também vai ter oportunidade na terça e na quinta de compartilhar. Deixa eu ver. A Andréia disse que não consegue sorrir verdadeiramente nos asanas. Isso não vai acontecer automaticamente, Andréia. A gente está aqui praticando justamente para isso. No início vai ser um sorriso amarelo, vai ser um sorriso falso. A gente vai estar sorrindo, mas querendo matar a professora. Mas assim como a gente faz uma maromba dos nossos músculos do corpo, quando a gente sorri numa postura desafiadora, a gente está fazendo uma maromba da nossa mente. A gente está reprogramando e no início vai ser difícil mesmo, assim como a gente vai na academia. Pela primeira vez, quando a gente vai lá, é muito difícil, não consegue. É muito sacrificante. Aí chega uma hora que vai ficando fácil. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um exercício que vai muito além das posturas físicas e com todo esse processo de se colocar nesse desconforto e praticar sorrir, praticar ficar confortável, é que a gente vai, aos poucos, ao praticar, ser capaz de levar isso para a vida. Deixa eu ver aqui. A Ana falando que na metade da meditação os filhos aparecem. Mas é isso mesmo que eu estava falando, né? Já tinha até respondido essa pergunta. A gente precisa praticar, ficar estável, manter o nosso centro mesmo quando vem os distúrbios, né? Do lado de fora e do lado de dentro também. A Cris falou que estava tempo sem praticar, a mesma coisa. No início vai ser desafiador e depois a gente vai fazendo um processo de cada vez ficar mais fácil, cada vez ficar mais acessível tudo isso, parar de ser uma coisa que é tão distante, né? Vai ficar mais natural, né? Tudo que a gente pratica, a gente consegue trazer para a vida, né? A gente se exige muito, a gente chega no primeiro dia da aula de yoga e já quer fazer tudo, já quer colocar o pé atrás da cabeça, já quer ficar plena, já quer ficar sorrindo, e assim como é a mesma coisa que você chegar na academia e querer levantar o peso mais alto, mais pesado, fazer as posturas mais desafiadoras também na academia. Então, vão com gentileza nesse processo, não se cobrem tanto, tá tudo certo, tá tudo bem. A Joana falou que ficou com frio no Shavasana, é natural ficar com frio no Shavasana. Recomendo que sempre quando vocês forem praticar, ainda mais se está num momento mais friozinho, deixar uma mantinha do lado, porque o corpo esfria mesmo, se agasalhar para poder ficar mais confortável. É natural, o corpo esfria muito no Shavasana. O Brice, os olhos, né? Todo mundo comentando aí, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar muito ainda sobre perdão também. A Marcela está falando que ainda tem dificuldade de firmeza nas pernas. A gente vai falar um pouco sobre como os asanas afetam, né? Tipo, as posturas físicas e
quais as associações tem com emoções, com sentimentos. Isso tudo a gente vai fazer um estudo durante esse curso sobre isso. Mas tudo está ligado. Nós somos esse ser complexo, né? Que envolve corpo, mente, emoções, alma. Então, tudo sempre está ligado, mas a gente vai estudar bastante isso, que a partir das posturas físicas, do fortalecimento do corpo, a gente consegue também fortalecer o nosso corpo emocional, né? A gente consegue se fortalecer. Então, por isso que a gente se coloca nesse lugar também de praticar, para conseguir, através do corpo, acessar também essas emoções. Deixa eu ver aqui. Que mais? Então, gente, eu acho que eu respondi mais ou menos aqui por cima. Espero ter falado aí um pouquinho com cada um que mandou. Depois a gente pode conversar melhor pelo Telegram. O link do Telegram para acessar, para entrar no grupo do Telegram, tá lá no e-mail que vocês receberam de boas-vindas. Tá também lá na plataforma do Hotmart. Todos os vídeos das aulas vão ficar gravados e eu vou colocar tudo lá na plataforma do Hotmart. Lá na plataforma você também tem acesso ao e-book do Rei Yoga, que tem todo o conteúdo teórico que a gente vai compartilhar aqui. Então agora eu vou parar de olhar as mensagens e vou entrar aqui para essa parte da teoria, que é uma parte que é muito importante, porque a gente é muito valioso a gente poder acessar através da nossa mente as ferramentas do yoga. A gente alimentar a nossa mente com o conhecimento necessário para a gente fazer esse nosso processo de autoconhecimento e entender o porquê que essas ferramentas funcionam. Porque é natural, nós somos seres racionais, né? Nós temos essa nossa natureza mental, a nossa racionalidade. Então, é importante a gente alimentar a nossa mente com conhecimento para acreditar em tudo isso que a gente está fazendo. Só uma perguntinha, vocês estão vendo a apresentação aí? Tá tudo certo? Então, agora a gente vai entrar aqui nessa parte teórica, onde eu vou compartilhar um pouco sobre todas as teorias que envolvem esse mundo do yoga, que estão ligadas, na minha visão, nessa primeira etapa do reconhecimento. Eu tive um processo muito importante de transformação na minha vida. Eu vou fazer com que a primeira etapa desse compartilhamento teórico seja eu poder explicar aqui para vocês um pouco da minha história. Então, porque isso é parte importante, porque isso é o que funcionou para mim. Na verdade, esse curso é um resultado de um estudo que eu fiz de mim mesma, de um processo que eu vivi de transformação muito importante e utilizando todas as ferramentas do yoga para isso. Eu acho que muitos de vocês já podem ter até escutado essa história, ter ouvido minha história de vida, porque eu compartilho mesmo em todos os meus cursos, quantas vezes eu puder, porque eu tenho o objetivo de inspirar as pessoas através disso. Então, só para tentar ser breve, né? Eu tenho uma história de vida que eu considero que eu tenho uma vida passada e uma vida nova. Então, eu vivi durante mais de 30 anos da minha vida, na minha visão, apegada a uma historinha que eu inventei para mim mesma, a um personagem que eu criei para mim. E aí, em algum momento, a vida deu um chacoalhão. O universo providenciou que eu despertasse. Eu, né, desde os 13 anos, comecei a trabalhar como modelo, também estudava, saí do colégio, fui direto fazer faculdade, fiz faculdade de administração de empresas, tinha lá todo esse personagem de tudo aquilo que eu achava que eu deveria ser para poder ser amada, para poder ser aceita. E estava muito decidida a fazer
aquele plano que eu tinha para mim, né? Eu estava muito focada. E esse plano, ele, ele foi criado muito baseado no que eu acreditava que a sociedade esperava de mim, que a minha família esperava de mim. E quando eu parei para perceber, eu vi que eu tinha vivido durante muito tempo apegada a esse personagem, que me afastava muito de quem eu era. Eu já tinha tido contato com o yoga faz parte da minha vida desde os 18 anos, há muito tempo, mas eu não deixei o yoga entrar naquela época. Eu sempre trouxe o yoga como uma atividade muito incrível, uma atividade física que me fazia muito bem, mas eu não deixei o yoga entrar porque o yoga ia trazer consciência e não ia me deixar seguir naquele plano que eu tinha para mim mesma. Então eu trouxe o yoga em paralelo na minha vida durante toda essa jornada, mas só quando a vida realmente me deu um chacoalhão que foi que eu percebi que o yoga era a ferramenta que eu precisava para fazer uma grande transformação. Na verdade, durante esses 32 anos da minha vida, eu fiquei acelerando na direção oposta. Nos últimos tempos, né, para abreviar essa história, eu tinha uma agência de modelos lá em São Paulo. Eu vivia uma vida completamente conectada com o material, com o fútil, com o superficial. E eu achava que eu estava arrasando, né, naquele personagem que eu inventei. E de uma hora para outra, eu perdi tudo que eu tinha. Essa minha agência começou a ir por água abaixo, eu levei um golpe na agência, e as coisas realmente, tipo, foram todas por água abaixo. Eu tive também um relacionamento de 12 anos, que naquela época era a minha única certeza absoluta, e de uma hora para outra, esse relacionamento desapareceu, eu nem percebi. O meu casamento acabou, eu não vi. E de tão cega, tanta ilusão que eu carregava, de tanto que eu estava pegada no plano que eu tinha feito para mim mesma. Eu nem percebi tudo isso acontecer. Então, quando de uma hora para outra eu perdi tudo que eu valorizava, tudo que eu achava que eu tinha, tudo que eu achava que era importante, foi quando eu parei para perceber que eu deveria estar muito errada. E lógico que foi muito doloroso, mas para mim, assim, foi o passo mais importante, foi reconhecer. Foi reconhecer que eu deveria estar muito errada em tudo que eu estava fazendo até ali. Ou pelo menos reconhecer que eu poderia estar errada em qualquer coisa que eu estava fazendo, porque até aquele momento eu era muito apegada em certezas absolutas, em verdades que eu tinha, em planos, em opiniões. Então eu tinha um apego a essa verdade, a essa história que eu inventei. E Shiva veio na minha vida para fazer esse processo de, né, transformação gigante. E quando isso aconteceu, que eu precisei reconhecer. E reconhecer foi uma das coisas mais difíceis que eu precisei fazer. Não precisa passar por um processo como esse para fazer o processo de reconhecimento. A gente pode fazer esse processo também através do amor. A gente pode escolher agora, nesse momento, se reconhecer, mas para mim não foi através do amor, foi mesmo através da dor. E quando eu fiz esse caminho de olhar para mim mesma e precisar enxergar que eu estava sendo uma pessoa julgadora, que eu olhava a realidade através das minhas lentes, foi quando eu percebi a importância de enxergar a verdade como ela é, de olhar para ter uma visão mais expandida. Então, foi assim que eu me conectei com esse caminho, foi assim que eu fui capaz de reconhecer para onde eu precisava ir. E nesse momento que eu perdi tudo, que eu parei para pensar o que realmente eu gostava, o que de tudo aquilo que eu fazia era para mim, o que de tudo aquilo que fazia sentido, e aí eu percebi que era o yoga, que a única coisa o momento que eu estava feliz, o momento que eu estava me sentindo conectada era quando eu estava praticando yoga ou quando eu estava na praia, em contato com a natureza. Então, foi quando eu fiz uma grande virada na minha vida, foi quando eu larguei tudo não, né? Eu perdi tudo.
perdi tudo, então não tinha mais nada a perder, então pude escolher o que eu queria fazer. E aí foi quando eu fiz a minha primeira formação de yoga, foi quando eu, né, me conectei com o Pedro Franco, o Pedro Premananda, que foi quem me tirou lá do fundo do poço e me mostrou todo esse universo maravilhoso e me ajudou a abrir os olhos, né? E juntos a gente formatou essa escola desse jeito que é hoje, a Premananda Yoga School. Mas eu sou infinitamente grata porque foi através dele, de tudo que ele me ensinou, que eu sou quem eu sou hoje. E o primeiro passo de tudo isso foi realmente reconhecer. Então, por isso que no Rei Yoga, o que eu trago né, com muita certeza é para a gente fazer esse primeiro passo, para se olhar com honestidade, para olhar mesmo que a gente tenha que olhar para trás e realizar que a gente seguiu o caminho errado, mesmo que a gente tenha que olhar para trás e reconhecer que a gente se perdeu, mesmo que a gente precise olhar e reconhecer que a gente errou. É muito importante, né? Abrir os olhos é uma das coisas mais difíceis que a gente faz, por isso a gente até exercitou bastante os olhos hoje, mas é o primeiro passo. E eu compartilho aqui um pouco da minha história para poder dizer que tudo isso que eu trago aqui para vocês são ferramentas, são técnicas do Premananda Yoga que eu usei em mim, que eu fiz uso delas nesse caminho e elas realmente foram o que me transformaram, o que me fizeram entender não só a realidade, a vida como ela é, mas me entender, encontrar as coisas dentro de mim. E também queria falar que esse processo é eterno, eu não cheguei lá. Não é só porque eu vivi um processo de transformação e cura que agora eu cheguei, que agora eu tô plena, que agora a vida tá maravilhosa. Esse é um processo que ele é eterno. Todos nós vamos ficar para sempre nesse caminho do autoconhecimento. Então, esse caminho que a gente vai fazer aqui agora é para a gente poder se empoderar dessas ferramentas, para que a gente possa viver esses processos quantas vezes for preciso, para que a gente possa se colocar com consciência nesse caminho, que essa é a parte mais importante. Então, né, dentro de toda essa minha jornada, foi isso que aconteceu comigo e que eu compartilho no Rei Yoga, que é esse primeiro passo, que é o reconhecimento, para a gente olhar com honestidade para tudo que a gente tem feito, para toda a nossa história, para toda a nossa jornada, acolher tudo isso do jeito que é, mas olhar com verdade, com honestidade, para ser capaz de reconhecer aquilo que a gente deseja transformar e aquilo que a gente deseja sustentar. É muito importante. Para depois fazer o próximo passo, que depois de reconhecer tudo isso, a gente consegue se reencontrar com a nossa essência de verdade, se reencontrar com aquilo que realmente importa, a gente se reencontrar com quem a gente realmente é. E aí reconectar todos esses nossos aspectos, né? O entender melhor toda essa nossa natureza e complexidade, a gente é capaz de se reconectar profundamente com todos os aspectos que influenciam a nossa existência para recomeçar quantas vezes for preciso. Então, nesse momento, né, de reconhecimento, espero que vocês tenham, durante essa prática, que tenham conseguido acessar de alguma forma. Não vai acontecer tudo de uma vez só. Não existe uma pílula mágica. Não vai ser num passe de mágica, numa única prática que vão abrir os olhos e, né, simplesmente enxergar tudo como é. Isso pode até acontecer, né? A gente consegue ter alguns momentos de virada, alguns momentos de grandes despertares, mas a gente precisa, em geral, praticar. Praticar, 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 se reconhecer, se observar. E o que é esse processo de reconhecimento? É ser capaz de se colocar num lugar de observador de si mesmo, de se afastar das situações, das circunstâncias, ao invés de ficar conectado com a nossa visão através dessa lente da nossa mente. A gente ser capaz de olhar para a nossa vida de fora como quem assiste a um filme, como alguém que assiste uma série. E essa série é a nossa vida. E a gente conseguir olhar, assim como a gente olha para um filme ou para a vida de alguém, quando a gente olha do lado de fora, a gente consegue ter mais clareza, a gente consegue observar, a gente consegue ter compaixão, a gente ri vendo um filme, a gente chora, mas mesmo assim a gente não se identifica, a gente não entra no drama, a gente sabe que aquilo é só um filme. E a nossa vida, a gente é capaz de se observar dessa forma também, porque essa
grande série, esse grande filme, essa grande peça de teatro que é a nossa vida, é a nossa história aqui. Mas para a gente conseguir se colocar no caminho da evolução e receber cada uma das etapas da nossa jornada como uma oportunidade de evolução, a gente tem que ser capaz de se assistir de fora, de se perceber, né? Eu mesma me olhava e falava assim, nossa, Renata, olha isso que tu fez. Ou, nossa, agora, né, nesses momentos, aí eu tenho uma TPM. Eu não deixo de ter a TPM vem. Aí tem um dia que eu quero ficar em casa só chorando, choro por tudo, brigo com as pessoas. Isso vai acontecer ainda, mas o que eu faço nesses momentos? Eu consigo me afastar e me olhar e falar assim, nossa, Renata, essa TPM, hein? Tá insuportável hoje. Então, ao invés de falar, ai, minha vida é uma merda, minha vida acabou, ai, nossa. Entende qual é a diferença quando a gente consegue olhar para os nossos sentimentos, se permitindo sentir, mas sem se identificar, entendendo que aquilo é uma das oscilações da nossa vida, é uma cena da nossa vida, é um episódio da série só. E vão ter outros episódios, vão ter outras cenas. E nós não somos ali a vítima daquela história que é a nossa vida. Muito pelo contrário. Nós não somos também só o personagem dessa história. Nós somos os autores dessa história. Né? Nós somos os diretores dessa história. Então, quando a gente se olha dessa forma, a gente vê que todas as experiências que a gente vive estão orquestradas perfeitamente para que a gente tenha os aprendizados, inclusive as características que a gente vê, inclusive tudo isso que agora a gente está reconhecendo e se colocando nesse caminho de transformar, de transcender. Então, vamos falar um pouquinho assim do yoga como essa ferramenta, né? Porque o yoga é uma ferramenta muito poderosa, muito mágica, porque o yoga faz justamente esse processo de unir todos os aspectos do nosso ser. O yoga, a palavra yoga significa união. E união entre o quê? Né? União do quê? A gente precisa reconhecer do que é essa união. A união de todos os aspectos do nosso ser. A gente une corpo, mente e alma. Né? Resumindo, né, a nossa existência, né, nesses três pilares, mas a verdade é que a gente une todos os aspectos do nosso ser. E o yoga não é um exercício físico, o yoga não é uma maromba zen, o yoga não é ficar meditando, o yoga não é relaxamento, o yoga é um conjunto. O yoga é uma filosofia de vida que envolve diversas técnicas e ferramentas para que a gente possa fazer o nosso caminho da consciência, da evolução. O objetivo do yoga é levar mais consciência para todos os aspectos da nossa vida. Então, através das ferramentas e tecnologias do yoga, a gente vai fazendo esse estudo. Assim como na prática física que a gente fez agora. A gente se coloca aqui em situações desconfortáveis e pratica ficar confortável. A gente se coloca fora da zona de conforto para conseguir respirar mesmo fora da zona de conforto. E a prática real do yoga, ela não acontece dentro do tapete de yoga, ela acontece na nossa vida. Quando nós somos capazes de fazer essa conexão com esses aspectos que são de incorporar da consciência, quando a gente consegue levar esse estado de observador para fora do tapete de yoga e levar para a nossa vida, para que a gente possa lidar com as oscilações da nossa vida, com as ondas que vêm e vão, com os nossos altos e baixos, da nossa natureza interior, das nossas experiências, sem reagir, sem sofrer. Um dos conceitos, né, mais antigos do yoga fala que justamente o estado de yoga é quando a gente consegue cessar as reações da mente. Quando a gente consegue encontrar um estado de não reação. E o que é esse estado de não reação? Não é um estado de não sentir. A gente vai continuar sentindo, mas a gente vai sentir com consciência. A gente vai conseguir entender os nossos sentimentos, entender como tudo isso faz parte da nossa existência, do nosso ser. O importante é a gente conseguir reconhecer onde que está e qual é a importância de cada um desses pilares do nosso ser para que a gente seja capaz de administrar e se conectar com isso como uma ferramenta de evolução e não como vítimas de uma experiência, de uma vida que nos joga de um lado para o outro, de emoções que nos sacodem, que dominam a nossa vida, de apegos que fazem a gente, que nos impedem de avançar. É só a gente reconhecer tudo isso, que tudo isso deixa de nos ameaçar. Então, resumidamente, como se fosse
possível falar o que é yoga, né? Que 5.000 anos de histórias e conhecimentos, resumidamente, essa é a minha visão do yoga, que eu trago do Premananda Yoga, que é essa forma de yoga não dual e muito aplicada para todos. Então aqui eu trago para vocês um conceito dentro do yoga que é muito importante, que é o primeiro passo, que é o reconhecimento, que é a gente ser capaz de reconhecer e entender como funciona a vida. Então, o yoga segue, né? Não só o yoga, mas diversas filosofias seguem essa filosofia do Samkhya. Samkhya significa cosmologia do universo. É a organização do universo. É do que o universo é feito. Porque quando a gente para pensar, a gente tem tantas questões existenciais, né? E, tipo, a gente não sabe bem porquê, como das coisas, e é tudo tão confuso, é tão difícil. E é aquilo que eu estava falando antes, né? Se a gente olhar para uma louça na nossa pia para lavar essa louça e tiver tudo bagunçado, tiver tudo misturado, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, a nossa essência, com a nossa natureza física, tudo lá naquela pia nossa de louça suja, é muito difícil da gente organizar, da gente lavar, da gente curar. Mas se a gente organiza, coloca cada coisa no seu lugar, entende o que é o que, a gente começa aos poucos conseguir limpar, lavar, trabalhar cada uma das partes da nossa existência. Então é para isso que a gente traz nesse momento esse conceito do Samkhya, que é para a gente conseguir entender os aspectos da nossa natureza, do que nós somos feitos, qual é a nossa matéria-prima e como a gente está manifestado. Então aqui a gente tem essa seta que representa, né, do mais denso até o mais sutil. Porque nós somos, né, aqui a parte mais densa é aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, e a parte mais sutil é aquela parte, né, expandida do nosso ser que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, mas que através desse conhecimento a gente consegue acessar. Porque a maioria das pessoas, o que a gente acessa através das nossas experiências físicas a gente acessa só a base aqui da nossa existência. A gente só consegue ver o mais denso, mas é importante que a gente consiga olhar para a nossa natureza mais expandida, para a nossa matéria-prima e entender como que ela se manifesta. Então, brevemente, vou falar aqui, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho naqueles conceitos mais importantes. Então, Purusha é a consciência suprema, consciência cósmica, é a luz, é Deus, é a natureza divina, é o nome que vocês quiserem dar, né? Eu acho que aqui a gente não precisa se apegar a esses nomes, mas entender o conceito. E o que é o Purusha? Purusha, essa é a matéria-prima cósmica, é a consciência universal, essa natureza divina, esse amor que é a consciência cósmica. Na verdade, todos nós somos formados de uma mesma consciência divina, uma matéria-prima divina. Isso que muitas pessoas chamam de Deus, que colocam lá no céu, lá longe, lá distante. Na verdade, é essa matéria-prima cósmica, Purusha, que é essa matéria-prima divina, que é a matéria-prima de todas as coisas, que é essa natureza que é imanifesta, que é sem forma. E a primeira manifestação dessa matéria-prima cósmica é a Prakriti, que aí é quando a gente começa a entrar na nossa individualização. Quando a gente entra na Prakriti é quando essa matéria-prima cósmica, esse Purusha, começa a se manifestar no que nós somos. Então a gente sai do todo e vem para a individualização, e aí a gente manifesta essa Prakriti, que é a nossa natureza individual. É aquela porção do que nós somos. É aquela porção dessa matéria-prima cósmica que se manifesta no que nós somos. E essa natureza é o que a gente carrega como características físicas, energéticas, emocionais. É a nossa natureza, a nossa constituição, que a gente contemplou hoje na meditação. É a nossa constituição como natureza individual. E Buddhi é a nossa inteligência cósmica, essa inteligência de alma, que a gente vem carregando o Purusha, que é essa natureza divina, essa natureza onipresente e sábia, que carrega toda essa sabedoria do universo,
que se limitou através de uma prakriti, de uma natureza individual, que carrega esse Buddha, que é essa inteligência cósmica, que é a inteligência da mãe natureza e do universo. A gente carrega isso dentro. Mas aí vem o Ahankara, que é a nossa identificação. O Ahankara é o nosso ego. O Ahankara é a nossa capacidade de se identificar como persona. É a partir daqui que a gente começa a se perceber como uma pessoa que interage, que faz, que tem um nome, que tem um endereço, que tem suas características. E esse Ahankara, a partir daqui que a gente deixa de acessar essa inteligência cósmica. Porque é necessário que a gente tenha esse Ahankara. O ego, ele não é algo que seja negativo na nossa existência. É uma ferramenta para poder fazer com que a gente se manifeste nessa natureza mais densa. A gente precisa se perceber como pessoa, como persona. A gente precisa se manifestar nessa individualização que nós somos. O que traz o ego, muitas vezes, como uma ferramenta negativa, né? Uma visão negativa, é que ele nos impede de acessar, de enxergar, olhar para cima, lá para Buda e para essa nossa inteligência cósmica, de entender a nossa natureza mais expandida, porque a gente passa a acreditar que a gente é apenas aquilo que a gente consegue ver. A gente acha que a gente é o ego, a gente é aquela persona. Então, vem a mente, manas, que aí é a nossa inteligência intelectual, o nosso intelecto, a nossa capacidade de fazer cálculos, de fazer planos, de julgar, de fazer, né, que é muito diferente do Buddha, que é essa nossa inteligência cósmica, que é essa nossa capacidade de entender, olhar as coisas de uma forma mais expandida. Manas é a mente, que é aquela mente que vai e volta, que vem, né, a gente está aqui conversando e daqui a pouco vocês já foram lá por uma experiência que aconteceu, já julgaram, já voltaram. Isso é natural, é a nossa mente agindo. Então, o que acaba acontecendo? Por que a gente está enxergando isso? Porque muitas vezes a gente é guiado só por essa parte do nosso ser que está completamente voltado para a nossa natureza mais limitada. Porque a cada um desses degraus que a gente vai descendo é como se a gente estivesse limitando o nosso ser. Imagina que a gente é uma natureza infinita, que a gente é, sem limites, e que a gente vai colocar um limite, que vai ser o primeiro limite, que é a Prakriti, que é a nossa natureza, e a gente vai colocar mais um limite, que é essa consciência cósmica, a gente vai colocar mais um limite, que é essa identificação, né, como persona, como um ego. Aí a mente é mais um limite que a gente coloca, porque a gente começa a racionalizar e a gente só acredita naquilo que a nossa mente consegue racionalizar ou ver ou ter provas. E aí a gente vai para mais uma parte do nosso ser, que são os nossos sentidos. Os nossos sentidos são os meios pelos quais a gente experimenta a vida. Os sentidos são as portas de comunicação do universo que está do lado de fora com o nosso universo do lado de dentro, através dos sentidos que a gente alimenta essa nossa existência. E a gente manifesta a nossa natureza prima, cósmica. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente se limita nos sentidos, a gente acredita só naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode ver, e a gente se vicia no sensorial. Então, quando a gente faz isso, a gente limita uma natureza muito mais expandida, se limita de acessar essa inteligência, essa nossa capacidade de saber o que a gente veio fazer aqui, de saber o que precisa ser feito. Então, os sentidos, eles são ferramentas poderosas, como vocês podem ter experienciado, né? Quando eu busquei ali na volta do Shavasana, voltar através dos sentidos, foi muito para vocês terem essa experiência. Para vocês conseguirem fazer esse processo de perceber como a gente tem ferramentas muito tecnológicas. Os nossos sentidos é altíssima tecnologia. O nosso corpo é um instrumento assim, de altíssima tecnologia que a gente recebeu para viver essa experiência física. E através dos sentidos a gente tem essas experiências, mas a gente tem que receber essas experiências como oportunidades de evolução, porque a verdade é que a gente não é essas experiências. Os nossos sentidos, eles apenas nos permitem
observar ou interagir com as coisas como elas estão se apresentando, mas eles não manifestam o que a coisa é. Eu posso ficar a vida inteira aqui contando para uma pessoa que nunca viu ou nunca comeu uma banana. Eu posso explicar, eu posso dizer a cor, eu posso tentar explicar o gosto, eu posso tentar explicar o formato. Se a pessoa não olhar e não sentir o gosto, não pegar, nunca vai entender o que é uma banana. Então, os nossos sentidos, os nossos mecanismos de fala, de manifestação, de julgamento, eles são muito limitados para falar sobre a coisa. E é isso que a gente busca fazer através dessa visão do todo, do universo. É fazer uma visão mais expandida do que a vida é. E não ficar apegado apenas aos sentidos, mas sim utilizar os sentidos como ferramentas. E os Mahabhutas, que são os elementos, que a nossa natureza mais densa, é que todos nós somos formados pelos 5 elementos da natureza combinados. Aliás, tudo que está sobre esse planeta Terra é uma combinação dos elementos da natureza. Não tem nada que veio do além e veio para aqui. Tudo que está aqui, nesse planeta, veio da Terra e volta para a Terra. É a manifestação dos elementos da natureza combinado em diversas formas. Então, é importante a gente entender que essa combinação de elementos da natureza é o que nós somos. Então, nós carregamos a natureza dentro, que não existe separação entre a natureza que está do lado de fora com a natureza que está do lado de dentro. E reconhecer dentro da gente esses aspectos mais densos faz com que a gente consiga utilizar essas ferramentas. Essas ferramentas devem ser para a gente voltar lá, para reconhecer nosso aspecto divino. E não para ficar limitado e apegado aqui na matéria, só no que é material, no que é denso, no que a gente pode ver, no que a gente pode sentir, ou no que a nossa mente pode racionalizar, ou naquilo que o nosso ego é capaz de suportar. O papel do yoga é a gente transcender e poder reconhecer a nossa natureza espiritual, a nossa matéria-prima cósmica. Então, falando um pouquinho mais para poder entender, eu sei que é um conceito denso, difícil de entender, mas aos poucos vai entrando. Queria explicar um pouquinho mais aqui agora, junto com essa imagem, sobre o entendimento do que é Purusha, do que é essa matéria-prima cósmica universal. Purusha, que é essa natureza divina, essa energia divina que paira, que é todas as coisas, que é o que nós somos, é como se fosse um lindo oceano. Imagina que Purusha é o oceano, mas um oceano infinito. E a gente, né, a partir do momento que a gente entra ali na Prakriti, a gente entra nesse copo. Então, a gente pega uma porção desse oceano e coloca dentro de um copo, que é a nossa Prakriti, que é aquela porção individualizada da consciência suprema, de Purusha. E aí, o que acontece? A gente recebe, né, essa forma, né, essa individualização, essa Prakriti, que é o copo, e a gente começa a viver acreditando que a gente é o copo. Então, tudo a gente faz por aquele copo, a gente acha que é o copo, que não existe nada além do copo, e a gente se apega à forma daquele copo, e a gente vive completamente nessa ilusão. Não precisamos nem chamar de ilusão para não ter um aspecto negativo, mas nessa limitação de consciência. Quando a gente vive apegado ou conectado apenas àquele copo, que é aquela porção da nossa existência. Enquanto quando esse copo se romper, que é o nosso corpo, né, esse copo é a nossa matéria-prima, é a nossa matéria-prima dentro de uma natureza física que está individualizada nesse momento, que é o nosso corpo, com todos os seus elementos, com as suas características, com o seu ego, com a sua mente, com tudo aquilo que a gente luta, que a gente, né, para poder acreditar e para poder manter aquele copo vivo, mas em algum momento esse copo ele vai se romper. E quando esse copo se romper, a gente vai voltar a ser oceano. A gente se funde novamente com essa matéria-prima cósmica. Então, a nossa missão nessa existência é cada um dentro da sua porção individualizada dessa matéria-prima divina, que é puro amor, que é pura luz, que não tem julgamento, que não tem sexo, que não tem cor, que não tem idade,
que não tem nenhum desses aspectos que são duais, que é essa matéria-prima que é completamente não dual. Essa é a nossa matéria-prima cósmica, que a gente fica ali vivendo a ilusão do copo para poder viver essa experiência física. E não está nada errado de viver essa experiência. A gente está ali para estar dentro desse copo mesmo. A gente não está aqui esperando esse copo romper logo para a gente poder voltar a ser oceano. Tudo bem, quando isso acontecer vai ser maravilhoso, a gente vai voltar a ser oceano. Apesar de a gente não conseguir reconhecer nenhuma alegria nisso, em geral a gente tem um sofrimento muito grande quando se trata desse assunto, que é a morte. Mas a gente não precisa pensar nisso agora, e sim focar na beleza que é essa oportunidade de viver a vida dentro desse copo. Dentro dessa porção individualizada, dessa prakriti que a gente recebeu e do jeito que a gente recebeu. Entender que a nossa missão é, dentro dessa realidade que a gente recebeu desse copo, evoluir essa porção individualizada. Então, esse pedacinho aí que a gente recebeu, essa porção, é a nossa porção. Então, por essa porção, eu preciso fazer o meu caminho da evolução e da cura. Então, as ferramentas do yoga não só nos ajudam a reconhecer tudo isso, mas fazer o que é preciso fazer para que essa porção individualizada que é o nosso copo tenha o seu processo de transformação, de evolução, e que quando volte a ser oceano, a gente volta e contribui na evolução desse oceano. Então, entender a nossa missão aqui nessa existência é uma parte muito importante para que a gente possa se colocar no caminho do autoconhecimento. E vou manter um pouquinho aqui só para fazer uma observação, assim, que às vezes é muito difícil a gente entender tudo isso, mas eu trago uma historinha que eu acho que facilita um pouco para a gente poder colocar um pouco na prática, um pouco mais palpável esse conceito, que pode ser uma coisa muito viajandona para algumas pessoas. Mas o que eu gostaria de convidar vocês para uma reflexão. Assim, imagina que nesse momento vocês receberam uma Ferrari. Vocês hoje ganharam uma Ferrari, ou se vocês gostarem mais de outro veículo, enfim. Vocês receberam um veículo, uma Ferrari, a mais tecnológica, a mais incrível de todas, a de última geração. E esse vai ser o único veículo que vocês vão receber nessa vida. Vocês não podem vender essa Ferrari, vocês não podem trocar, vocês vão ter que ficar com ela até o final. Então, eu queria convidar a reflexão. O que vocês fariam com essa Ferrari? Como que vocês iam cuidar dessa Ferrari? Como que vocês vão limpar? Como que vocês vão abastecer? O que vocês vão colocar no motor dessa Ferrari? Então, pensar assim, vocês iriam acelerar? Ou vocês iriam, como esse é o único veículo que vocês vão ter na vida, vocês vão deixar numa garagem? Vocês vão andar bem devagarinho para não estragar. Então, preciso falar que vocês todos receberam uma Ferrari, todos nós ganhamos uma Ferrari, que é o nosso corpo, que é esse copo. Nós todos viemos para essa vida com um veículo maravilhoso, que é o nosso corpo físico, que é um veículo de altíssima tecnologia, que tem todas as ferramentas, que tem todos esses sentidos maravilhosos para que a gente possa viver essa experiência dessa vida. E o que a gente faz com essa Ferrari? Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente recebeu um veículo de altíssima tecnologia e cuidar dele à altura. Entender que essa manifestação, que é esse copo, é o que a gente recebeu para essa vida e a gente precisa ficar com isso até o final. E a gente precisa honrar isso. E também entender que se a gente receber uma Ferrari, a nossa obrigação é acelerar. A nossa obrigação é colocar essa Ferrari para andar. Porque cada um dentro da sua porção recebeu esse presente e precisa evoluir a parte que recebeu dentro desse copo. E para isso a gente precisa se colocar na ação, a gente não pode se reprimir, a gente precisa acelerar e levar essa nossa porção individualizada no seu potencial máximo. Não é que a gente precisa ser maravilhoso e mudar o mundo de acordo com o que as outras pessoas esperam, de acordo com os julgamentos que vocês têm, mas sim fazer o melhor que se pode com essa porção que vocês receberam.
Então, é para isso que a gente tem esse conhecimento, para que a gente possa entender o que a gente veio aqui, e que a nossa única missão é essa, fazer esse caminho de conexão com essa matéria-prima cósmica, divina, universal, e fazer o melhor que a gente pode por essa porção individualizada que é o que a gente recebeu. E esse corpo, né, que a gente está falando, que aqui eu estou fazendo associação a essa Ferrari, toda essa nossa natureza perfeita, como eu falei, ela é constituída pelos elementos da natureza. Todos nós temos os elementos da natureza dentro do nosso corpo, e é muito importante a gente reconhecer isso, reconhecer eles, para que a gente possa saber como lidar, como fazer para esse nosso copo, para esse nosso veículo funcionar da melhor forma. A gente precisa reconhecer os nossos aspectos para poder transcender. E quando a gente olha para o nosso corpo, a gente entende que a gente tem terra, água, fogo, ar e espaço dentro. E que a gente tem ali, se vocês forem ver, a gente tem os nossos sentidos associados aos elementos, a gente tem aspectos ligados a esses elementos. Então, a gente é a manifestação desses elementos da natureza. Então, é muito importante que a gente faça essa associação para a gente conseguir ter uma natureza, uma consciência mais expandida e tomar as decisões certas, fazer a melhor administração dessa nossa porção. Então, por que eu trago esse conhecimento dos elementos, que é uma parte muito importante do yoga também, mas que é uma parte muito importante da vida, que é o Ayurveda. Ayurveda significa ciência da vida. A primeira vez que eu ouvi falar de Ayurveda, que eu ouvi quando me falaram isso, eu falei assim, meu Deus, como que eu nunca tinha ficado sabendo desses conceitos? Eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que muitos de vocês sim, mas são conceitos muito importantes, primordiais para conseguir administrar toda essa complexidade do nosso ser, porque os elementos são a nossa manifestação, é o que a gente recebeu aqui. Então a gente precisa lidar com esses elementos de uma forma consciente para conseguir chegar no nosso melhor, no nosso potencial máximo. Então é preciso entender a nossa constituição. E passando brevemente, lógico, por esse assunto, porque é um assunto muito complexo, assunto para um curso inteiro, para anos de estudo, mas porque eu acho muito necessário que cada um entenda a sua constituição, caso você ainda não conheça. Aqui eu trago as 3 constituições, os doshas, segundo o Ayurveda. O Ayurveda faz uma análise da vida pelos elementos da natureza, e através dessas 3 combinações a gente consegue entender um pouco melhor das coisas, entender um pouco melhor sobre nós mesmos e sobre a vida ao nosso redor. Então, a constituição Vata é quando a pessoa tem mais ar e éter. A constituição Pitta é quando a pessoa manifesta mais fogo e água. E a constituição Kapha é quando a pessoa manifesta mais terra e água. Os doshas, na verdade, normalmente eles falam sobre o nosso desequilíbrio, ou seja, os elementos que estão em excesso. Então, quando a gente fala eu sou Vata, eu sou Pitta, eu sou Kapha, a gente está falando que a gente está com um desequilíbrio nesse lugar, não que a gente é isso. Porque a gente é o equilíbrio, a gente é essa matéria-prima cósmica, a gente é o equilíbrio de todos os elementos, mas a gente está aqui manifestado numa prakriti, numa constituição, né, nos mahabhutas, nos elementos, manifestados numa determinada configuração. E a gente precisa entender essa configuração para saber o que nos equilibra, para que a gente possa, né, ir lá desde a nossa natureza mais densa e chegar lá em cima, acessar a nossa natureza mais sutil. Então agora a gente está começando aqui de baixo, a gente precisa lidar, os elementos é o que nós temos para hoje, esse veículo é o que nós temos para hoje, então vamos lá. Então vamos ver, vamos reconhecer o que é que tem aqui, o que eu posso fazer para poder lidar melhor com o meu corpo e com a minha vida, com a minha constituição, porque esses elementos, eles não falam só de constituição física, mas falam também de personalidade, de energia. Então, e lá na apostila de vocês, no e-book, vocês têm lá um conhecimento um pouco mais vasto sobre isso, e vocês têm um questionário do Ayurveda. Se vocês ainda não fizeram o teste dos doshas, se vocês ainda não conhecem a constituição de vocês, essa é uma das lições de casa que eu queria passar para vocês irem lá no e-book
e preencherem esse questionário para que vocês possam descobrir qual é o dosha de vocês. Então, só para explicar um pouquinho, né, brevemente, porque muitas pessoas já ouviram falar, mas tem gente que nunca ouviu falar disso. Então, a Constituição Vata, que é espaço mais ar, é uma Constituição que a gente não precisa nem de muito conhecimento sobre a Ayurveda para saber disso. Se a gente sabe o que é esses elementos, a gente consegue fazer uma tradução, porque o que é ar e espaço? É leve, é aéreo. Então, as pessoas que são com essa constituição, com esse desequilíbrio, elas são pessoas que elas são mais aéreas, que elas são mais leves, elas costumam ser magras, elas esquecem de comer, elas esquecem de tudo, esquecem da vida, têm uma natureza mais espiritualizada, mais conectada com o céu. E isso acaba trazendo, logicamente, alguns desequilíbrios, que é justamente essa capacidade de se focar, de materializar, de colocar na prática, de se colocar na ação. As pessoas que têm a natureza pita, né, o dosha pita, que é essa natureza mais fogo e água, quando a gente fala de água com fogo, é o aspecto líquido do fogo, né, essa larva. Então, a pessoa pita, ela tem muito fogo. Ela tem muito fogo dentro. É uma pessoa que tem uma digestão que é muito forte, que digere até pedra. As pessoas que têm uma constituição física mais musculosa, tem mais vigor, é muita energia. É aquela pessoa que é hiperativa, que quer fazer triatlo, que quer fazer uma prática mais vigorosa, que não consegue parar, que tem uma mente super acelerada, que isso também tem os seus aspectos positivos, que é uma pessoa que é muito realizadora, mas também tem os seus aspectos que são desafiadores, que é a pessoa acaba manifestando muitas vezes isso de uma forma agressiva, que não consegue não consegue muitas vezes encontrar uma paz interior, justamente por essa agitação do fogo. E o Kapha é terra e água. O que é a terra e água? O que forma? A lama. Então, o Kapha é uma pessoa que é completamente absorvente, é uma pessoa mais pesada, mais lenta, mais apegada. Então, a constituição física do Kapha muitas vezes é uma constituição maior, ossos largos, uma pessoa que tem facilidade de ganhar peso, que é apegada numa rotina, que não consegue, que tem sofre para poder sair e transformar. Então, por que a gente precisa olhar para isso? Para mim, o que é o mais importante da gente olhar para isso? Que foi para mim uma das chaves que virou na minha vida. Porque a gente busca aquilo, a gente gosta daquilo que nos desequilibra, quando a gente pensa nessa constituição. Quando a gente se deixa levar sem tomar consciência dessa nossa constituição física, a gente vai, em geral, só alimentar o desequilíbrio. Porque a gente vai querer fazer aquilo que a gente é bom. Porque a gente vai fazer aquilo que é fácil. Então, por exemplo, uma pessoa pita, ela quer fogo, que quer praticar meio-dia, que quer correr meio-dia, que quer fazer... O que ela precisa fazer? O que ela vai querer fazer? Ela vai querer mesmo, ela vai querer fazer triatlo, ela vai querer correr, vai querer pedalar, vai querer fazer ashtanga yoga, vai querer fazer todas as práticas mais vigorosas, mas o que ela precisa fazer para se equilibrar? Ela precisaria fazer um relaxamento, uma meditação, uma respiração. Agora, aquela pessoa que é ao contrário, que é a pessoa que é Kapha, que está lá super estagnada, preguiçosa, o que ela precisa fazer? Ela sim precisa se colocar em movimento, mas ela não vai querer, não vai ser natural para ela fazer aquilo, ela vai preferir ficar fazendo um relaxamento, uma meditação. E o Vata, que é aquele, né, que é aéreo, que é espiritualizado, vai querer ficar só fazendo práticas espirituais, danças cósmicas e tudo mais, mas o Vata precisa colocar o pé na terra, precisa aterrar, precisa fazer práticas que trazem essa conexão com aqui e agora, precisa se focar na realização. Então, quando eu vi isso, eu percebi, eu tinha um desequilíbrio, né, super grande em Pita, e eu via que tudo que eu fazia me desequilibrava, tudo. E isso é um padrão, mais ou menos, que a gente segue na nossa vida, né? A gente não vai buscar aquilo que é difícil, a gente quer aquilo que é fácil. Ai, fiz yoga, não gostei. Não, yoga é muito parado para mim. A gente quer fazer o que a gente gosta. Mas o que a gente gosta nem sempre é o que a gente precisa. Em geral, não é o que a gente precisa. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento e entender
esse conceito, que é o conceito das gunas, que é a natureza da matéria, a natureza dos elementos. Isso fala justamente disso que eu acabei de explicar. Rajas é o movimento, tamas é a estagnação e sattva é o equilíbrio. Para a gente encontrar sattva, que é o equilíbrio, a gente precisa equilibrar rajas e tamas. A gente não pode ficar estagnado. A gente precisa, se a gente está num lugar tamásico, se a gente está num lugar de estagnação, se a gente está parado no mesmo lugar, se a gente não consegue sair, o que a gente precisa é trazer o rajas, é se colocar em movimento, é se colocar na ação. Ou ao contrário, se eu estou lá com estou muito rajásico, estou fazendo, né, estou nesse pita, estou só querendo fazer práticas enérgicas, estou correndo e estou sentindo que não, cada vez eu preciso mais disso. O que eu preciso? Eu preciso ao contrário, eu preciso começar a me colocar num lugar mais de desaceleração. E a gente precisa entender a nossa existência, reconhecer isso na nossa existência. Reconhecer que o que a gente quer nem sempre é o que a gente precisa, e a gente ter essa inteligência de poder reconhecer. A gente pode sim fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, mas a gente precisa fazer aquilo que é necessário para se equilibrar. Então, convido vocês a fazerem o questionário dos doshas, pesquisarem um pouquinho mais sobre esse assunto do Ayurveda. Eu não tenho como entrar nesse curso mais profundo nisso, mas lá na apostila vocês têm conteúdo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre vocês. Mas só esse entendimento de, tipo, a gente colocar em dúvida os nossos impulsos, as nossas vontades, e perceber que muitas vezes a gente pode até querer uma coisa, mas o que a gente precisa, o que vai nos fazer bem é outra coisa. Isso aí já é um grande passo, que é aquilo que a gente estava falando, que é o reconhecimento. Muitas vezes a gente está nesse padrão, a gente vai querer fazer, a gente vai fazer, e tá tudo bem. Mas é importante a gente reconhecer que a gente precisa compensar. Para encontrar o equilíbrio, a gente precisa trabalhar aquilo que é difícil, aquilo que é desafiador para a gente. E evoluindo, né? A gente foi ali nos elementos, a gente agora foi para a natureza dos elementos, a manifestação dos elementos, né? Nessa forma do rajas, tamas e sattva, que a gente busca sempre encontrar o equilíbrio. E agora a gente subindo um pouquinho, a gente vai chegar na mente. A nossa mente é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta pela qual a gente enxerga uma realidade. E como eu falei antes, a gente enxerga a realidade, mas não é porque a gente enxerga que aquilo é. É apenas a forma com que a gente está enxergando. Quando a gente olha aquela estrutura, né, do Samkhya, a gente vê que a mente é uma parte. Assim como o nosso corpo também é uma parte, aquela manifestação dos elementos é uma parte da nossa existência, a mente é uma outra parte, que ela é muito importante, que ela é muito poderosa, mas que muitas vezes a gente se deixa guiar pela nossa mente, através das nossas crenças, das nossas certezas absolutas, das nossas verdades que a gente cria, das historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Então é muito importante a gente reconhecer os mecanismos da nossa mente. É muito importante a gente reconhecer que a gente percebe a nossa vida através da nossa mente, que é uma das formas da gente olhar para o lado de fora. A gente passou pelos sentidos, que é a forma da gente sentir, e a nossa mente é o que interpreta essas sensações, mas que a gente normalmente enxerga através de lentes a realidade. Porque a nossa mente, ela cria um determinado padrão de pensamento através das nossas experiências vividas. Então, através das experiências que a gente viveu, a gente cria uma visão da realidade. E que não necessariamente é a verdade, mas sim a nossa visão da realidade, de acordo com a história que a gente tem, daquilo que a gente já viveu, que a gente acredita. Então, a gente conseguir separar o que é julgamento, o que é opinião, o que é a nossa expectativa, o que a gente gostaria de ser daquilo que é o que realmente é. Isso é muito importante. E entender que a mente, eu coloco essa imagem do cavalo branco aqui, porque essa é a nossa mente. Essa é a nossa mente. É um cavalo branco, maravilhoso, musculoso, de puro sangue, aquele cavalo selvagem. A nossa mente é um veículo maravilhoso que pode nos levar
para onde a gente quiser. Mas se a gente deixa esse cavalo solto, se a gente deixa esse cavalo selvagem, ele pode nos levar também para a beira do abismo. Ele pode nos trair. Ele pode nos levar não necessariamente para onde a gente está querendo ir. Mas também a gente tem que entender que a gente não consegue controlar. A gente não consegue... como é que eu posso falar? A gente não consegue prender esse cavalo. A gente não consegue trancar esse cavalo numa cela. Ele vai dar um jeito de sair de lá. O que a gente consegue fazer é montar nesse cavalo e direcionar ele para onde a gente quer. É domar esse cavalo. E a nossa mente é exatamente assim. A gente não consegue lutar contra a mente. A gente não consegue travar uma luta, porque a gente vai sempre perder. A nossa mente ela é muito forte, ela é muito poderosa, ela vai sempre ter argumentos, ela vai sempre colocar em dúvida. Mas a gente consegue sim montar nesse cavalo e direcionar ele para onde a gente quer. A gente não deve desejar calar a nossa mente. Muitas vezes as pessoas pensam que as práticas de meditação ou estado de yoga é necessariamente a gente calar a nossa mente. Isso é muito, muito, muito difícil. A gente não consegue fazer isso. A gente consegue sim acalmar a nossa mente. A gente consegue através da mente direcionar ela para onde a gente gostaria. Então, é muito importante a gente perceber isso, que o nosso mecanismo de controlar a mente nunca vai ser através da mente, mas sim através das práticas. Porque se a gente senta e fala, não posso pensar nessa coisa, ou acontece um trauma na nossa vida, uma experiência difícil, a gente fala, não posso pensar nesse negócio, não posso pensar nisso, tem que parar de pensar nisso, já está pensando. Não tem como a gente lutar contra essa mente. Não tem como a gente bater de frente, a gente querer dominar. A gente tem como montar e direcionar. Então, como que a gente faz isso? Através das práticas. A gente fez isso diversas vezes hoje na nossa prática, onde a gente fez posturas físicas, se colocando em situações desafiadoras e mesmo assim escolhendo sorrir. A gente fez exercícios respiratórios, a gente fez uma prática de meditação. Não sei se em algum momento da prática vocês tiveram uma sensação de repente a gente consegue parar os nossos pensamentos, mas não é pensando. A gente faz lá a prática de respiração, de meditação dos olhos, posturas, e quando vê a gente está presente, a gente está conectado. Então, quando a gente percebe isso, normalmente é quando a gente volta a pensar. Porque aí a gente se assusta, porque a gente não é acostumado, né? A gente acha que a gente já entrou em transe, a gente acha que entrou num estado muito perigoso, muito difícil. A gente acha que, sabe, tá muito perigoso, porque a gente não quer perder o controle da situação. Então, a gente não consegue dominar a mente através da mente, mas sim através das práticas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente sobe, sai da mente, a gente vai lá para o Ahankara, que é essa nossa ferramenta do ego, e quando a gente entra nisso, a gente precisa falar de um conceito muito importante, que para mim foi assim, algo que mudou a minha vida quando eu consegui entender o que isso era, que a gente falou bastante sobre isso, que é a nossa sombra. Essa identificação que a gente tem, o Ahankara, o nosso ego, ele carrega todos os nossos aspectos individuais, né? O ego, para ele existir, ele precisa confiar nessa individualização, né? Então, ele trabalha para manter essa ilusão de limitação, para que a gente possa se colocar aqui, nesse corpo, no momento presente, fazer o nosso trabalho. Mas, quando a gente está com essa ferramenta sem consciência, e quando a gente não olha para os nossos aspectos, a gente não reconhece todos os aspectos da nossa existência, a gente entra num lugar que é perigoso. Porque quando a gente não reconhece as nossas sombras, quando a gente não reconhece aqueles aspectos que a gente não gostaria de ter, que a gente não gostaria de ser, aquilo vira muito ameaçador. Porque tudo que a gente nega, a gente fortalece. Assim como a gente estava falando com a briga com a mente. A gente nunca vai ganhar essa briga.
A gente só vai fortalecer a mente se a gente entrar nessa discussão mental, se a gente ficar pegado nesse bate-boca com a gente mesmo. A gente só consegue transcender através das práticas, através da conexão, e não através da luta, através da negação. E a nossa sombra é um aspecto que é muito importante que a gente aceite, que a gente não é só um mar de rosas, né? A gente entender que nós temos também aspectos que nós consideramos negativos, a gente tem aspectos que a gente não gostaria de ter, que a gente não gostaria de ser, que são aqueles que a gente classifica como defeitos, mas eles são parte da nossa existência. E quando a gente nega isso, a gente vai fortalecendo isso. E é preciso aceitar que a gente tem essa natureza com altos e baixos, com luz e sombra. A gente é composto dessa natureza, que é manifestada aqui nessa forma física de uma forma dual, que tem polaridades. Apesar da gente reconhecer a nossa matéria-prima divina, a gente conseguir olhar para isso e reconhecer que nós somos esse ser espiritual, aqui a gente está manifestado dessa forma. E a gente precisa entender que é natural que venham sentimentos negativos em algum momento, é natural que a gente tenha julgamentos, que a gente tenha pensamentos que não são desejáveis, isso é parte do nosso ser. E a gente entender que ser absolutamente bom o tempo inteiro, ser estável, perfeito, equânime, estar em paz o tempo inteiro, é tão radical quanto ser qualquer outra coisa o tempo inteiro. Nada a gente consegue ser o tempo inteiro. A nossa vida é essa oscilação. Então a gente precisa aceitar isso para que a gente seja capaz de acolher esses aspectos, entender que a gente também é aquilo, mas que a gente vai escolher que aquilo não vai dominar a nossa vida. Aí, quando a gente olha para a nossa sombra, a gente deixa de fazer com que ela seja ameaçadora, ela não vai agir na nossa vida. Eu posso reconhecer que eu posso ser uma pessoa ansiosa, mas se eu não fortalecer aquilo, eu posso aceitar. Agora estou sentindo essa ansiedade, mas vai passar. Ou eu posso sentir inveja de alguém em algum momento, mas não deixar aquilo me mover, não deixar aquilo me afetar a ponto de eu me sentir vitimizada, me sentir menor, me sentir pior. Entender que tudo bem, transformar aquilo numa inveja branca, né, que a gente chama. Então, é muito importante a gente acolher, olhar para os nossos defeitos, para as nossas sombras, para poder ser capaz de escolher a nossa luz. Porque tudo que a gente nega, a gente fortalece. E eu queria, inclusive, aproveitar esse momento para passar para vocês uma lição de casa muito importante. 2 lições de casa. A primeira delas, eu gostaria que vocês assistissem o filme O Efeito Sombra. Se vocês quiserem ler o livro, pode ser também, tá? Mas tem um filme, que é um filme de 1 hora, no formato meio de documentário. Eu coloquei o link lá, eu acho, não sei se eu coloquei já, senão eu vou colocar no módulo lá do Hotmart, que é o de reconhecimento. Esse filme, quando eu vi esse filme, eu já vi esse filme umas 10 vezes no mínimo, ele mudou a minha vida. Porque é muito difícil olhar para a sombra. Escutar isso que eu estou falando aqui é fácil. Mas é muito difícil a gente entender onde que está isso dentro da gente. O que dentro da gente é sombra, de verdade. E é muito importante que a gente olhe com honestidade e que a gente seja capaz de acolher essa sombra. Então, quando a gente olha para os nossos defeitos, para os nossos aspectos negativos, a gente assume a responsabilidade sobre aquilo. A gente traz isso para esse lugar de acolhimento e aquilo para de nos afligir. E uma das partes mais importantes para a gente conseguir reconhecer a nossa sombra é a gente ser capaz de perceber o que mais nos incomoda nos outros. Isso é muito difícil de reconhecer, isso dói, porque a gente fala, não, mas eu não sou igual aquela fulana, né? Eu não sou daquele jeito. Mas aquilo que mais nos incomoda no outro, normalmente é uma parte importante, uma sombra que está escondida e não reconhecida. Porque senão a gente nem se incomodava. Porque aquilo que não faz parte da gente, a gente não se afeta. Por exemplo, se
alguém chega aqui e fala: "Ah, não, porque tu me roubou tal coisa, tu é uma ladra, pegou minha roubou aí meu telefone", sei lá. Eu não vou me afetar, porque eu sei que eu não sou, porque isso não faz parte de mim. Mas se de repente a pessoa falar assim: "Ah, não, mas para de ser tão ciumenta", enfim, sei lá que outro defeito que eu posso trazer aqui agora para vocês, mas, para de ser ciumenta, para de ser invejosa. Ou quando eu olho para alguém e percebo: "Ai, nossa, essa pessoa é muito invejosa, essa pessoa é muito ciumenta", provavelmente é um aspecto meu que eu tô deixando de acolher, porque senão eu nem ia me importar, porque quando a pessoa fala isso, aí me toca, eu falo: "Não, mas eu não sou invejosa, eu não sou ciumenta, eu só tô querendo não sei o que lá", daí a gente entra naquele lugar de começar a se explicar. Então assim, quando a gente vê esse filme, a gente consegue, são vários filósofos e tal falando sobre isso, e a gente consegue entender melhor o que que é a nossa sombra, porque precisa olhar para ela agora, precisa entender quem ela é, onde ela está, para que ela pare de ameaçar, porque quando a gente não acolhe a nossa sombra, no momento que a gente mais precisa, que a gente mais precisa de integridade, que a gente mais espera estar pleno, é quando ela vai lá e nos boicota. Lá no filme mesmo fala disso, né, a gente não consegue manter essa imagem de uma coisa que não é real, que a gente não acolhe todos os nossos aspectos para sempre. Uma hora isso vem à tona. Então, quando a gente olha, aquilo para de nos ameaçar e a gente vai aceitar que aquilo é parte, mas que aquilo não vai dominar a minha vida. Uma das sombras que eu percebi, né, quando eu fiz esse processo de olhar para mim, eu tinha uma sombra muito grande com a comida, uma relação com a comida muito doentia. E eu vi o quanto a minha gula, né, essa coisa de me alimentar para querer alimentar outras partes do meu ser, quanto aquilo me boicotava, quanto aquilo me dominava, aquilo guiava a minha vida. Eu vivi 32 anos guiado por essa sombra. Aquilo dominou quando eu estava feliz, quando eu estava triste, o que que eu queria fazer, se eu ia ser modelo, se eu não ia ser modelo. Então, se eu estava de dieta, se eu não estava de dieta, essa sombra dominou. Eu vivi em função disso a minha vida inteira, até aquele momento. E quando eu olhei para aquilo, aquilo parou de me ameaçar. Eu não deixei de ser gulosa do dia para a noite, mas eu consegui olhar para aquilo e decidir que aquilo não vai dominar minha vida, não vai dominar. Aquilo é parte, de vez em quando, né, eu preciso cuidar disso, dar uma atenção, mas não vai ser o que vai me, me guiar. Então é muito importante que cada um faça esse processo de olhar para a sua sombra, entender quem ela é, sabe? Para poder acolher a sua sombra e escolher a sua luz. Então, quando a gente olha para isso com essa honestidade, que a gente consegue se libertar. Eu costumo fazer uma outra brincadeira também sobre para a gente entender que, assim, o que a gente não tem, a gente nem reconhece no outro. Não nos incomoda o que não faz parte da gente. Então, tudo que nos incomoda no outro é parte nossa. A gente tem essa característica dentro. Por exemplo, eu tenho esse ukulele, né? Eu toco esse ukulele e esse ukulele é o ukulele mais incrível de todos. Ele custa caríssimo, ele é a melhor marca de ukulele que tem. E se tiver alguém aqui que é músico, que entende de violão, de ukulele, vai olhar para mim e vai falar assim: nossa, ela realmente ela deve ser uma música maravilhosa, uma musicista, deve tocar muito bem, tá cheia da grana porque ela tem esse ukulele. Porque senão ela não estaria com esse ukulele aí tocando. Mas vocês que não sabem nada de ukulele, estão me olhando aí e estão achando que eu sou uma qualquer coisa. Não estão nem se afetando por toda essa minha grandeza por ter esse ukulele. Não é verdade, tá, gente? O ukulele é qualquer um. Mas vocês percebem que a gente só reconhece aquilo que a gente tem? Assim como as pessoas que reconhecem roupas de marca, bolsas, relógios. A pessoa pode passar com qualquer relógio no braço, eu nunca vou ver diferença entre ninguém, mas aqueles que reconhecem que um é o Rolex, o outro é não sei das quantas, olha e fala assim, nossa, essa pessoa é isso, 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 aquilo. Porque a pessoa tem aquele repertório para poder entender. E a mesma coisa em relação à sombra, a gente só reconhece aquilo que a gente tem. Então, por isso, a lição de casa mais importante dessa etapa do reconhecimento é que vocês façam
uma lista. Vocês vão pegar um papelzinho, que pode ter o tamanho que vocês quiserem, mas eu sempre imagino um papelzinho, onde de um dos lados vocês vão escrever 10 sombras, 10 defeitos, 10 aspectos de vocês que vocês não gostariam de ter, que vocês consideram defeitos. E do outro lado, vocês vão escrever 10 qualidades, 10 partes da sua luz, coisas que vocês consideram que é a sua luz. E tem que ser 10, não pode ser menos. Vocês vão precisar encontrar dentro de vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem 10 defeitos e 10 qualidades. Colocando com esse nome, que é para vocês entenderem o que é, mas eu nem gosto de chamar de defeitos, porque isso são partes importantes da gente, é a nossa sombra. Então, um lado vai ser a sombra e o outro lado vai ser a luz. Então, vocês façam esse exercício, vejam esse filme, e depois de ver esse filme, vocês escrevam nesse papelzinho 10 qualidades e 10 defeitos. Depois eu vou querer que vocês compartilhem comigo como foi. Então, continuando, né, aqui para a gente poder... que horas são que eu tô... Ixi, tá acabando o tempo. Então, agora vamos só, para poder, né, chegar perto do final aqui, falar um pouco sobre os sentidos. Vamos falar um pouco sobre os sentidos que são justamente as portas de comunicação do nosso universo interior e do nosso universo exterior, que é o que nós temos aqui para trabalhar. Que é quando a gente fala das ferramentas do yoga e como a gente consegue acessar isso, como a gente consegue acessar a mente, como a gente consegue acessar as sombras, como a gente consegue fazer esse processo, é através da manipulação dos nossos sentidos. Né? Os nossos sentidos, eles são limitadores da nossa realidade, porque a gente percebe através de um determinado ângulo, ou seja, eu sinto isso, então eu só consigo ter essa visão, né? Ou enxergo sem tocar, eu tenho uma outra visão, mas é através dos sentidos que a gente consegue enxergar e acessar a nossa realidade. Então, a nossa forma que a gente tem de transformar, de transcender, tudo isso que a gente está querendo transcender vai ser através da manipulação dos nossos sentidos. Então, como eu falei antes, não é possível controlar a mente através da mente, mas sim através dos exercícios físicos, da respiração, dos exercícios oculares e respiratórios principalmente. A gente consegue acessar diretamente os mecanismos da nossa mente. Então, quando a gente faz esses exercícios oculares, a gente tem um acesso direto lá no nosso centro do nosso cérebro, porque assim, quando a gente está com padrões disfuncionais, por exemplo, de depressão, de ansiedade, ou passando por um momento desafiador ou difícil, a gente manifesta isso de alguma forma na nossa respiração e nos nossos globos oculares. A gente manifesta um padrão ocular. Quando a gente está ansioso, a gente faz micromovimentos oculares que são imperceptíveis, né, aos olhos, mas que manifestam aquela ansiedade. Quando a gente está nervoso, a gente não consegue ficar com uma respiração tranquila, a gente fica ofegante, né? A gente não consegue ficar com o coração tranquilo. Né? Então, todos os nossos estados mentais, eles se manifestam através dos nossos sentidos. Então, através dos sentidos, a gente consegue também fazer o caminho oposto e acessar os nossos estados mentais através da manipulação da nossa respiração e dos nossos globos oculares. Então, é por isso que a gente faz esse tipo de prática. A gente pode não sentir isso diretamente na hora, pode não ser um efeito assim de uma pílula, pode vir a ser, mas você pode não ter sentido isso hoje, por exemplo, mas através desses mecanismos da mente, eu não sei se vocês conseguiram sentir quando a gente gira a cabeça para um lado, os olhos para o outro, eu sinto que eu estou fazendo um alongamento no meu cérebro, assim, eu sinto como se eu estivesse liberando a minha mente de padrões mentais limitadores, como se estivesse criando espaço, tirando aqueles nossos padrões, porque a gente é acostumado a pensar, ver a vida de uma determinada forma, com as lentes da nossa mente. Então, quando a gente faz exercícios oculares, eu sinto que a gente vai desprogramando as lentes da nossa mente
vai abrindo a nossa mente para conseguir enxergar a verdade através de uma nova perspectiva. E a mesma coisa através dos exercícios respiratórios, que a gente consegue, né, através da nossa respiração, respirando fundo, a gente consegue acalmar nossa mente, a gente consegue acalmar o nosso coração. Então, é por isso que a prática de yoga funciona tanto. As pessoas falam, nossa, eu estou me sentindo mais leve, não estou tendo mais crise de ansiedade, porque a gente faz realmente exercícios que funcionam através de um mecanismo mesmo, dessa ferramenta que são os nossos sentidos, que a gente faz o caminho oposto. A gente tem uma reação através dos sentidos que a gente faz o caminho oposto para poder gerar uma reação na nossa mente, que é o que a gente deseja, que é uma reação de paz, de tranquilidade, quando a gente consegue fazer isso através dos exercícios respiratórios e das técnicas com os olhos, que não só fazem essa desprogramação mental, mas também melhoram a concentração, a memória, as habilidades, né? Enfim, aqui tem uma lista gigante, ajuda com a insônia, tem um efeito super calmante, esses exercícios oculares. A gente vai fazer uma prática também dos exercícios oculares que vocês vão sentir, da prática de Trataka. Então, para terça-feira, eu queria encomendar para vocês trazerem uma vela para a nossa prática que a gente vai fazer. A gente vai continuar nesse tema de exercitar os nossos olhos. Além disso, tudo que eu falei, na base do nosso crânio, a gente tem um osso que se chama o osso esfenoide, que ele segura o nosso cérebro, é a caminha do nosso cérebro. E o nosso cérebro está lá dentro da nossa cabeça, encharcado em neurotransmissores. Tem um líquido cheio de neurotransmissores no nosso cérebro. E esse osso esfenoide, quando a gente faz exercícios oculares e quando a gente faz aquele exercício que a gente fez hoje, Ketchari Mudra, que é levar a língua, a ponta da língua lá na parte mole do céu da boca, vocês percebem que de uma certa forma a gente acessa esse lugar lá no centro da nossa cabeça, do nosso crânio, através do nervo óptico que está ligado lá no centro do nosso cérebro. Quando a gente alonga os olhos, a gente faz um micro movimento nesse osso esfenoide. É como se a gente fizesse um micro movimento e gerasse uma ondinha nesse líquido que envolve o nosso cérebro, que está encharcado de neurotransmissores. Então, com esse micro movimento, a gente vai fazer uma reorganização dos neurotransmissores. A gente vai estimular aqueles neurotransmissores que é os que formam a nossa forma de pensar, que é os que formam a nossa maneira de ver a vida. Então, esses exercícios, eles vão muito além de simplesmente alongar os olhos, mas eles de verdade ajudam numa reprogramação mental e nos trazer uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Então, gente, é muita coisa, é muito assunto, mas espero que vocês tenham absorvido, né, nesse curto período de tempo. A gente vai continuar, eu sei que tem algumas coisas que ainda estão um pouco, ainda talvez difíceis de compreender, mas a gente vai se aprofundar e tudo vai se clareando. Então, eu gostaria que vocês fizessem essas 2 lições de casa, que é assistir o filme do Efeito Sombra, caso vocês ainda não tenham assistido, fazer essa listinha. E para a próxima aula, que é na terça-feira, trazer uma vela para a gente fazer essa prática. E aí a gente vai ter essa prática de meditação na chama da vela, que é a prática de Trataka, e vai fazer também um momento de compartilhamento. A gente vai ter a oportunidade de compartilhar como está sendo, se vocês já conseguiram fazer essa listinha, porque muitas vezes não é tão fácil quanto parece. Então, nesse momento, a gente vai compartilhar um pouco. E eu também queria convidar vocês para se apresentarem. Queria muito conhecer um pouquinho de vocês. Então, se vocês sentirem de se apresentar na terça-feira, contar brevemente a história de vocês, o que aconteceu para vocês chegarem aqui, qual é a motivação de vocês para estar fazendo esse curso, compartilhar alguma coisa da história de vocês. Vou abrir um espaço para quem quiser compartilhar na terça. Se você sentir de mandar um vídeo, né, como é muita gente, às vezes algumas pessoas não vão conseguir estar presentes na prática
na terça-feira, no horário que a gente combinou. Se vocês quiserem também mandar um videozinho para se apresentar, mandar lá no nosso grupo do Telegram, um videozinho curto, né, só falando um pouquinho, vai ser um prazer conhecer cada um de vocês. Então é isso, gente. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui se tiver mais alguma pergunta, a gente pode continuar conversando lá pelo Telegram, porque acabou o nosso tempo aqui, né? Deixa eu ver. Então a lista vocês têm até o próximo sábado para fazer, mas vão já buscando trabalhar nisso, porque é um processo, é um processo profundo. Então vão fazendo a sua lista, vejam o filme, se permitam. E agora eu queria convidar vocês para 3 minutinhos finais. Quero que vocês alinhem a coluna para fechar os olhos por alguns instantes. Só para a gente finalizar, eu vou colocar uma música para vocês, com os olhos fechados, para inspirar essa jornada, para inspirar esse momento que vocês vão ter, né, pela frente, que é desse processo de reconhecimento das suas sombras, que é para vocês fazerem esse processo de olhar para si mesmo com essa honestidade necessária. Então,